Há muito tempo, eu venho percebendo que uma das maiores dificuldades das pessoas, de fato, é encontrar o seu lugar no mundo, é encontrar o seu lugar na própria vida. Eu tenho percebido muito isso. Isso tem sido uma dificuldade para as pessoas e eu entendo perfeitamente. Porque qual é a dinâmica, né? O que de uma certa forma acontece? Olha ao seu redor. Você vai ver milhões de coisas que podem ser feitas. Você vai ver milhões e milhões e milhões e milhões infinitas, de fato, possibilidades. Porque até mesmo quando você pensar que acabou uma possibilidade, uma nova é criada, né? Então, você de uma certa forma olha ao redor, você vê alguns pilotando Fórmula 1, outros jogando futebol, outros se tornando grandes empresários, você vê outros se tornando psicólogos, engenheiros, médicos, né? E você fica se questionando e você fica pensando, nossa, qual é o meu lugar no meio disso tudo? Porque eu não me vejo como médico, eu não me vejo como psicólogo, eu não me vejo como um jogador de futebol, eu não me vejo como um jogador de basquete, né? Eu não me vejo basicamente em quase nenhum desses lugares, então qual é o meu lugar? E muitas vezes você vai empreender uma gigantesca busca, né? E você vai começar a buscar respostas para os seus questionamentos, você vai buscar entender um pouco de cada lugar para, de uma certa forma, poder escolher qual é o seu, e você, de uma certa forma, vai empreender, né, numa determinada trajetória para encontrar o seu lugar no mundo. E, de uma certa forma, você vai ficar cada vez mais confuso. Por quê? Porque você não tem ideia do que é. E então você vai olhar para a vida de outras pessoas. E vai parecer que outras pessoas encontraram seus lugares no mundo. Você vai ver o cara que ama ser médico. E é médico 24 horas por dia, não deixa de ser médico nunca. Ele fala todas as conversas, ele fala somente de medicina. Ele ama aquilo, ele transpira aquilo. Ele estuda medicina 24 horas por dia, né? Ele está sempre com um livrinho ali debaixo do braço ou, né, lendo um Kindle no seu smartphone ou no seu tablet, e você está olhando assim, você está dizendo, nossa, né, que apetite para a medicina esse cara tem, ele devora tudo. E você acha, pô, esse aí encontrou o lugar dele no mundo. E, de fato, você vai olhar assim e vai parecer que essas pessoas se encontraram. Eu, há pouco tempo atrás, eu estava olhando o documentário do Neymar, né? Que na verdade é o documentário do pai do Neymar. Né? Eu fico zoando que é o documentário do pai do Neymar, aquele documentário que está lá na Netflix, né? Acerca do Neymar. Na verdade é o documentário do pai. Mas um, eu fiquei observando e realmente, né? Parece que ele encontrou o lugar dele. É o talento, a arte dele. E não só isso, ele tem aptidão por aquilo. Ele treina, ele trabalha naquilo várias e várias vezes, ele vive, ele respira aquilo, né? E de fato é incrível. E você olhando tudo aquilo, você fica se perguntando, e como eu atinjo esse nível? Porque entenda uma coisa, é fácil ser Neymar com as condições de Neymar. É muito mais fácil você ser um grande médico amando a medicina.
É muito mais fácil você ser um piloto de Fórmula 1 amando pilotar o seu carro, amando pilotar a Fórmula 1, desejando com aptidão insana por aquilo, pensando naquilo 24 horas por dia, sentando no carro e trabalhando as habilidades o dia inteiro, passando horas e horas e horas e horas e horas e horas pilotando o carro na pista. É fácil ser um grande piloto dessa forma. É fácil ser um psicólogo o tempo todo em cima de livro de psicologia e conversando com pessoas, entendendo os seus esquemas, os seus mapas mentais, as suas situações internas, adorando tudo isso, encarando isso como uma aventura, um universo, uma exploração. É fenomenal. É fácil você ser bem-sucedido naquilo que você ama. E você fica pensando, eu queria isso pra mim. Eu queria encontrar isso também na minha vida. Eu queria adorar fazer 24 horas por dia aquilo que alguma coisa. Então você se pergunta, mas como eu chego lá? Qual é esta coisa que vai sequestrar minha mente 24 horas por dia? Qual é esta coisa que vai prender minha atenção, que é onde eu vou ter afeto dirigido para isso, eu vou querer o tempo todo trabalhar nisso, viver isso, respirar isso, fazer isso? O que que é? E você não encontra. E muitas vezes você fica com essa pergunta, se repete, 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 repete. E nenhuma dessas respostas vem. Então muitas vezes você se volta para Deus também, né? Você começa a perguntar, Deus, por favor, me ajuda. O que que é que serve para mim? Onde é que é qual é o lugar? Qual é o meu lugar nesse mundo? O que eu vim aqui para realizar e cumprir? Qual é o meu chamado, a minha missão, o meu propósito? Qual é o meu caminho, o meu lugar? E nada. Né? Parece que Deus aí ficou mudo para você. Ó, eu não vou mais falar com esse moleque aí não. Parece que Deus fez que nem aquelas briguinhas de adolescente. Ah, agora eu não falo mais contigo. E de uma certa forma não fala, né? E você fica, muitas vezes você se volta até mesmo para a Bíblia. E aí você começa a ler a Bíblia e você vê lá que Deus aparece para Abraão e diz, ó, tá vendo essas estrelas do céu, tá vendo essa areia do mar? Será que você pode contar? De ti farei nações, sai da tua tenda, da tua parentela, que eu te mostrarei aonde deve irdes. E você, de uma certa forma, fica, caramba, por que eu não tenho uma experiência assim? Porque Deus também, né, não fala comigo nesse mesmo nível que falava com os grandes patriarcas, né, os grandes heróis bíblicos, porque Deus não fala da mesma forma comigo? E você se questiona também acerca disso aí. Bom, a verdade é que são questões de fato muito difíceis. Essa, inclusive, é até mais difícil porque eu não conseguiria te responder porque nós não conseguimos ter as mesmas experiências que os grandes pais, né, da fé, que os grandes patriarcas, que os grandes mestres, né, como Abraão, rei Davi, né, enfim, todos esses personagens, esses grandes personagens da história de Israel, que tiveram experiências fenomenais com Deus, né, a gente também não sabe como eram essas experiências na essência. A gente sabe pelo que a Bíblia conta e a gente reconstrói essas situações na imaginação, mas nosso imaginário não é preparado para isso, já que nós não temos muitos apontamentos, né, de como de fato eram essas experiências na própria vida real, na própria estrutura da realidade. A gente só tem essas experiências que eles tiveram por meio da imaginação, e nossa imaginação não tem capacidade de recriar essas experiências na sua própria essência, não é verdade? Então isso a gente enfrenta um problema. Ou seja, a gente nunca vai saber essas experiências essenciais. E isso dificulta, né? Porque
Isso poderia ser simples e muitas vezes a gente está criando uma mística em torno de tudo isso, achando que era uma experiência, né, do além, caramba, Deus aparecendo, aquele brilho, e você tem que fechar os olhos porque o brilho de Deus poderia te cegar, né? Bom, são experiências imaginativas que nós temos. E a gente acaba, de uma certa forma, ficando frustrado com tudo isso. Eu tenho uma proposta para você. Por que a gente não simplifica essas coisas? Porque em meio a esse bando de dúvida, nunca haverá uma certeza. Então por que a gente não simplifica? Talvez essas pessoas que se encontraram na vida, talvez elas sejam pessoas que traçaram objetivos e foram atrás deles. Talvez eles nem estavam pensando em encontrar seus próprios caminhos, né, em encontrar a sua própria vocação. Mas eles apenas pegaram e seguiram o seu próprio coração, né? Ou seja, né, tem essa ideia de seguir o seu próprio coração, que nada mais é do que você seguir a sua intuição. Esse é o fenômeno real. Né? Seguir a própria intuição. Então, por que a gente não segue a nossa própria intuição? Por que nós não traçamos um objetivo e simplesmente vamos atrás dele? Eu acho que essa é a realidade. Ficar esperando esse chamado, essa vocação, é um pouco frustrante e nos faz perder tempo na vida. Talvez o correto seja traçar um objetivo e ir atrás dele, apenas isto. Talvez seja imaginar o que eu quero para mim, que caminho eu quero trilhar, o que tem a ver comigo, o que é a minha cara. Isto. Opa, então vamos na direção disto. Se porventura eu sentir que não está indo, eu não estou me envolvendo com isso plenamente, eu posso mudar a minha rota e seguir por um novo caminho. Isso é possível, você tem essa possibilidade. Agora, a gente ficar esperando essas experiências que muitas vezes elas nem acontecem, acaba prejudicando demais a nossa trajetória. Então, particularmente, do meu ponto de vista, eu acredito que essas coisas, elas estão exatamente elas se resolvem a partir do momento que a gente imagina aquilo que tem a ver com a gente, seleciona um objetivo e vai na direção dele. Eu quero me aposentar com 35 anos. Inclusive, esse é um dos meus objetivos. Eu quero me aposentar, lógico que essa aposentadoria não é pelo governo, tá? Só explicando. Essa aposentadoria é construída por você mesmo, né? Basicamente, se você tiver R$1 milhão investido em renda fixa, você já tem uma aposentadoria. Dependendo da rentabilidade desses investimentos, você pode viver somente deles. Agora, esse tipo de aposentadoria é uma aposentadoria que você mesmo constrói, e isso é um objetivo. Entende? E lógico que você tem outros objetivos com esse objetivo, né? Uma das coisas que eu adoraria fazer é poder viajar ao mundo e conhecer tudo quanto é lugar. É um dos desejos que eu tenho. E é um dos objetivos que eu vou buscar. E logicamente você vai ter os seus objetivos. Então talvez eu queira ser... agora eu decidi que eu vou ser médico. E você vai na direção disso. E você não pode, de uma certa forma, ficar se perguntando, será que esse é o meu lugar? Será que não é? Pelo menos não no princípio. Lógico que você vai encontrar intempéries nessa caminhada, mas ela faz parte.
Agora, se você vê que muitas coisas assim estão te desagradando a ponto de não te trazer empolgação nenhuma, talvez esse não seja o caminho para você. Talvez o caminho seja outro. Porque também, uma das formas de eu saber se é meu caminho ou não é se está me desagradando por completo. Então, essa é uma das formas de você também perceber, né, se é ou não é o seu trajeto. Mas, de certo modo, é isso. Eu acho que isso é mais simples do que a gente imagina. Eu acho que a nossa imaginação nos leva mais além, sendo que é um ponto onde a gente não pode chegar, né? A gente imagina várias coisas, mas acredito que esse não é o nosso destino. Mas o que a gente pode fazer e o que está no nosso alcance é traçar um objetivo, seguir na direção dele. Se for, for, se não for, muda e busca um outro caminho. Acho que se pauta nisso mesmo, essa questão do encontro da vocação e até mesmo do propósito, do chamado, enfim.